Graça e paz, irmãos. Nós continuamos nesse ambiente virtual, mas um ambiente real. Nós continuamos adorando o nome do nosso Deus. E para essa semana nós temos a Semana da Família, onde nós estamos trabalhando o tema Famílias Saudáveis em Tempos de Crise. Então que por todas as ministrações, por todos os louvores, que você seja abençoado aí na tua casa, você e tua família, nessa ministração da Igreja Batista em Porto de Santana. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Carta de Paulo a Filipos, a igreja de Filipos, ou aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, assim nos fala a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém, amados? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor e adorar, bendizer o teu santo nome, porque essa palavra de exortação do apóstolo Paulo é para que a gente traga à nossa memória tudo aquilo que nos dê esperança nesse tempo. Então feche os teus olhos na tua casa, vamos orar por tudo aquilo que vai acontecer nesta noite, para que de fato você seja um adorador a qual Deus procura, amado, nesse tempo, para que de fato você coloque o coração na tua busca durante toda a ministração que aqui for dita ao nome do Senhor. Fecha teus olhos. Pai, nós adoramos o teu santo nome, bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom, ó Deus, por tudo que temos passado, por tudo que temos vivido, ó Deus. A plena convicção que temos é que nada fugiu do controle de Deus, porque Tu és soberano. Tu és o Deus que tem, ó Deus, nos sustentado, nos protegido e nos guardado, sobretudo guardado a nossa casa, ó Deus. Nesse tempo que nós fazemos menção acerca das famílias, ó Deus, um tempo ao qual nós vivemos um tempo de crise, mas no Senhor nós temos a convicção que Tu és o nosso auxílio, o nosso ajudador. Receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, todos os atos que a Ti, ó Deus, serão entregues nessa noite, para que seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós assim oramos em Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado,
coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Graças seja dado ao nome do nosso Deus. E para apresentar o pregador dessa noite, quero convidar aqui o pastor Daniel, para que apresente assim aquele que vai nos ministrar e nos conduzir acerca da palavra de Deus. Amados irmãos, graça e paz, com muita alegria, eu quero passar a palavra para o pastor Robson Francisco. Pastor Robson, grande amigo nosso, pastor da Igreja Batista na Barra do Saí, em Aracruz, pessoa muito querida por nós, fui preletor do Retiro da Família, pessoa muito querida por mim, por minha família e por nossa igreja também. Vamos orar ao Senhor, apresentando assim a vida do pastor Robson nas mãos do Senhor. Amado Deus, o Senhor já tem falado aos nossos corações, o Senhor tem ministrado aos nossos corações palavras vinda dos altos céus. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor. Fala, ó Deus, pela instrumentalidade do teu servo, e que todos nós, não só como apenas bons ouvintes, mas como fiéis praticantes da tua palavra, possamos, ó Pai, nos espelhar, nos esmerar nesta palavra, tendo como fundamento da nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus. Usa o teu servo poderosamente, é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço pela minha Meus irmãos, graça, paz e o bem da parte de Jesus de Nazaré, aos irmãos queridos da Igreja Batista em Porto Santana, meu amigo pastor Daniel, Joyce, filhos, que alegria poder compartilhar a palavra do Senhor neste tempo com os irmãos, nessa oportunidade e nessa ocasião tão especial também, que é o Congresso da Família. Quero transmitir meu abraço da minha família, pastor Robson Francisco, aqui da Igreja Batista em Barra do Saí, e a minha esposa Michele e as filhas Maria Eduarda e Maria Liz. Queridos, que oportunidade tão especial de compartilharmos a palavra com você, nessa oportunidade do Congresso da Família, e especialmente por esse tema, famílias saudáveis em tempos de crise. Mesmo virtualmente, distante dos irmãos de forma física, mas eu quero crer que muito breve essa pandemia vai passar e em breve nós vamos estar juntos, abraçando e também tendo esse momento de congraçamento da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida também, não é? Então, a minha oração segue pedindo a Deus que continue abençoando você, a sua casa e protegendo e livrando você de todo o mal. Mas, por ocasião deste congresso, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, um texto muitíssimo conhecido, né, das Sagradas Escrituras,
e quero lançar mão nessa oportunidade com os queridos de ler com você o texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Se você tem uma Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar o texto, será de grande valia para que você entenda aquilo que a gente quer compartilhar nessa noite tão especial do Congresso da Família. A palavra do Senhor diz assim no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite e que ela possa encontrar um lugar especial em nossos corações e no coração da nossa família. Te louvo por essa oportunidade, peço a Tua bênção e é no nome de Jesus que pedimos o perdão para os nossos pecados e fazemos essa oração, agora e para todos sempre. Amém e amém. Que bom, querido, a gente ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, mas indubitavelmente as famílias estão diante de um iminente perigo e elas estão de fato gritando por socorro. É indiscutível, é inquestionável as pressões que a família modelar, a família basilar que Deus construiu, conjecturou desde o início da nossa era, do início da nossa história. A família está sob pressão. Pressão do diabo, pressão da carne, pressão deste mundo. E quando digo assim, pressão do mundo, ainda há um adendo, porque quero acreditar que alguns governantes espalhados pelo Brasil afora estão de certa maneira combatendo a família. Estão instruindo e usando algumas estratagemas para destruir a família. Mas eu e você temos um grande desafio. Ao olhar para esse texto das Sagradas Escrituras, eu posso compartilhar com você algumas direções que a Bíblia nos dá, em especial quando queremos e desejamos que nossas famílias sejam famílias saudáveis e que resistam a este tempo de crise. Por isso eu olho para o texto e começo a entender que nesse capítulo em especial, Deus fala ao povo, e por que não dizer assim, às famílias. Ele fala sobre como as famílias devem se comportar em tempos de crise. E olhando especialmente para as Escrituras, posicionando a família como família saudável a partir de uma obediência às Escrituras Sagradas. Lutando para serem e permanecerem saudáveis. Nós queremos entender que o âmbito do texto compreende o nosso desejo, aliás, o desejo de Deus, que enquanto famílias não sejamos só saudáveis por um tempo, mas permaneçamos saudáveis em todos os tempos. Você sabe que não é a primeira crise que estamos enfrentando. Aliás, você sabe que enquanto família, muitas crises vêm, já vieram e ainda virão pela frente, e a família saudável precisa resistir e ter um comportamento observado pelo Senhor, orientado pelo Senhor. Então eu quero lançar mão aqui de algumas direções. Primeiramente eu queria dizer a você que como uma família saudável se comporta, como é que ela age, como é que ela faz de forma diferente de famílias que fracassam e não têm uma vida tão saudável. A primeira coisa que eu destaco no texto, querida, é justamente versículo 4 e 5, quando apontam para mim que famílias saudáveis são famílias que amam a Deus integralmente. Observe o texto: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso mostra uma completude enorme, é uma inteireza. Deus não está nos convidando a partir desse texto para que o amemos parcialmente. Aliás,
a instrução bíblica está muito clara, Ele deseja que nós o amemos integralmente, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Amar é muito mais do que um sentimento, querido. Amar é uma decisão, é uma escolha. Por isso, amar é um verbo, exige de nós um posicionamento. Quanto mais o amor a Deus for cultivado no ambiente do lar, mais a devoção familiar e fé serão desenvolvidas por todos os membros. Quanto mais eu cultivo esse amor, maior clareza e evidência da saúde da minha família vão estar aparecendo e evidenciando o quanto esse amor de Deus habita dentro da minha casa. Sua família pode ser religiosa, mas se não amar a Deus, ela estará fadada ao fracasso, susceptíveis fracassos. O que tem de fato mostrado alguns fracassos de famílias espalhados pelo mundo afora é justamente a falta do amor a Deus. E quando uma família entende que quer ser uma família saudável, resistir às pressões, a primeira coisa que ela precisa entender: amar a Deus completamente, totalmente, integralmente. Depois disso, a gente começa a observar uma outra atitude de uma família saudável, que nós encontramos no versículo 6, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Isso quer dizer guarda. Uma família saudável guarda e pratica os ensinos bíblicos no coração. Aquilo que está guardado, aquilo que está aprendido no meu coração, eu começo a colocar em prática diante das situações que possam parecer adversas, que possam parecer, ou melhor dizendo, surgem como crise, seja ela uma crise externa, uma crise econômica, como o país está à beira de enfrentar, uma crise na saúde, como já é evidente, já é notório, já é real, e uma família que de fato guarda a palavra do Senhor. E aqui fica uma dica principesca, importantíssima: famílias que guardam a palavra do Senhor confiam no Senhor. Pastor, mas estamos diante de um eminente perigo, algo tão assustador. Querido, eu sei, compreendo, concordo com você, mas isso não insta, não me afasta de confiar em Deus, que Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha família. Eu amo Deus totalmente, eu amo Deus completamente, e agora eu também entendo que eu guardo a palavra dEle, e os ensinamentos dEle me dizem que eu devo confiar nele. Em tempos de crise, uma família saudável confia no Senhor, descansa no Senhor, e sabe muito bem que Deus tem preparado para ela. O coração, na linguagem judaica, é o lugar das decisões. O coração, na linguagem judaica, é o lugar do querer, da vontade. Conhecer somente não é suficiente. É possível conhecer leis, normas de trânsito, sejam lá do dia a dia, da vida, e não obedecê-las. Por isso, exige-se muito mais do que conhecer só. É praticar, é obedecer, é guardar no coração a palavra do Senhor. Não basta conhecer, é preciso praticar a palavra do Senhor. O que falta para muitos crentes não é conhecimento, mas obediência e determinação em fazer o que Deus manda. Jesus falou com que suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Nós temos ouvido um número assustador de mensagens, de anúncios da palavra de Deus, mas resta perguntar: estamos obedecendo a palavra do Senhor? Será que ela de fato tem sido ditame, tem sido norma, tem sido lei para que eu possa me tornar, ou para que a minha família de fato seja uma família saudável e resista a esse tempo de crise? É uma pergunta que cala e é importante ter uma boa resposta. Famílias saudáveis em tempos de crise conhecem, mas também guardam e obedecem a palavra de Deus. O que me faz caminhar para a terceira questão: o que famílias saudáveis fazem de diferente? Terceiro ponto: elas discipulam seus filhos saudáveis, ou melhor, discipulam seus filhos à geração futura para Deus. Eu tenho pensado ultimamente, meus irmãos, como é gritante e preocupante essa ideia de geração que a cada dia se afasta mais do Senhor. Estamos vivendo talvez a terceira geração da igreja aqui no estado. E aí entra uma questão preocupante: alguns filhos que já não amam a igreja, não zelam pela igreja, como os avós e até mesmo os pais amavam e amam até o dia de hoje.
mas alguns filhos que eu posso identificar na Bíblia, ou melhor, no dia a dia, e dizer, eles não foram discipulados, não foram ensinados a amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Discipular é ensinar alguém a seguir uma verdade. O discípulo é alguém que está sendo educado a dar prosseguimento ao aprendizado. Nós não estamos formando clientes de igrejas, não estamos formando consumidores do Evangelho, é discípulo de Jesus. Se você entender que esse terceiro ponto é importantíssimo, assim como amar a Deus plenamente, completamente, guardar os seus mandamentos, cumprir as suas escrituras, também é importante que você discipule seu filho, que você o ensine no caminho da verdade, que você fale de Deus para ele, como o próprio texto diz aqui no versículos de número 7 e 8, olha o versículo 7, ensine-os com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Resumo, todo o tempo, fale da palavra de Deus aos seus filhos. Falemos do amor de Deus aos nossos filhos em quaisquer situação, em quaisquer circunstância, queiram deitados, levantados, andando, em todo o tempo. São ensinados a ponto de deixar marcas. Olha aí o versículo de número 8. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Alguém precisa olhar para os nossos filhos, os quais nós temos deixado um legado do Evangelho, e identificar neles pessoas diferentes, pessoas que entendem que de fato há um caminho a ser trilhado. E aí são ensinados de modo informal, mas perguntas do dia a dia, porque de fato as pessoas começam a perceber um discipulado, um legado sendo deixado dia após dia nas nossas famílias. Famílias saudáveis que conseguem resistir às crises que estão diante de nós, já passaram e ainda virão. Versículos 20 e 23, quero dar um destaque. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. As famílias saudáveis em tempos de crises, mesmo diante das pressões de um mundo, estão preocupadas em preparar uma nova geração também temente a Deus. Não é uma geração que vai herdar só os bens, mas é uma geração que decidiu colocar no coração o legado de guardar os ensinamentos do Senhor e praticá-los. São os nossos filhos, são os netos, são aqueles que darão seguimento, continuidade à palavra do Senhor em tempos também de crise. Muitas famílias estão pedindo socorro, como disse lá no início da nossa conversa. Pais, filhos, cônjuges. Meu querido irmão e amigo, é indiscutível o fato que a família está sob um forte ataque. Há um mal que está desejando a destruição da família como projeto de Deus, como menina dos olhos de Deus. E o triste fato é que eu e você, conhecedores da palavra, muitas vezes somos os principais responsáveis por ver todo esse legado perdendo sentido. Porque esquecemos-nos de amar a Deus completamente, esquecemos de guardar a palavra do Senhor em nossos corações e a praticá-la, e também esquecemos de dar continuidade, discipulando os nossos filhos, os ensinando no caminho do Senhor. Que tal na noite de hoje tornar isso como uma importante reflexão, como uma família saudável em tempos de crise, famílias que amam a Deus totalmente, famílias que guardam os seus ensinamentos e famílias que discipulam seus filhos. Precisamos deixar mais do que herdeiros, precisamos deixar pessoas que estão preparadas, discípulos do Senhor Jesus. Por isso, eu quero levar você a esse entendimento. Amar o Senhor de modo integral, não pela metade. Guardando e praticando os princípios da palavra para a sua família e para que os outros também aprendam de Jesus. Aliás,
eu disse alguns dias atrás num sermão aqui na igreja, atitudes nobres levam pessoas à conversão. A minha atitude, a sua atitude, levam os nossos filhos, os nossos entes queridos, pessoas do nosso dia, da nossa família, a conhecerem a Jesus de fato. O que eu quero desafiar você, querido, em terceiro ponto, é discipulando os seus filhos e ensinando-os a temer ao Senhor, sendo exemplos. Um tempo como o nosso, uma realidade do século 21, não só o que está sendo formatado pelas universidades e pelo meio de comunicação, nas ruas onde frequentamos e andamos, é que esse Deus não é o Deus da Bíblia, não é um Deus totalmente confiável, não é um Deus que é responsável pela salvação, mas é alguém que criou o universo e abandonou à mercê. É um Deus que não tem total força, é um Jesus que um dia, quem sabe, nem foi crucificado nem ressuscitou. Sim, essas são as informações que os nossos filhos estão adquirindo nas escolas, nas universidades, e basta a mim, resta a mim e a você ensiná-los. Não, esse Jesus foi morto, crucificado e morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto famílias saudáveis, resistiremos à crise, porque guardamos no coração a palavra do Senhor. A Igreja Batista em Porto Santana, é importante, querido, que você nesse tempo de pandemia, tire também a oportunidade para refletir com a sua família sobre essas verdades que são insofismáveis, não podemos negá-la, ela não pode ser mentida. É uma palavra que já perdura séculos, trazendo a salvação em muitos homens. E cabe a mim e a você, como família de Deus, anunciar o Evangelho que cura, transforma e muda, mas principalmente salva. Então sigamos com toda determinação e graça, pedindo ao Senhor do alto e bom céu, que Ele nos dê a condição de amar a Deus completamente, acima de todas as coisas, como nos instruiu o próprio Senhor Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e assim entender que guardamos a palavra no nosso coração, como diz o salmista, e aí criarmos discípulos. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Há uma semente que foi plantada e precisa ser regada com o ensinamento da palavra. Por isso eu quero convidar você neste momento, encerrando essa palavra com uma oração, desafiando você e sua família a tomarem um posicionamento para que sejamos famílias saudáveis, usadas pelo Senhor. Deus amado, nós erguemos a nossa voz, suplicando que do mais alto céu o Senhor abençoe essas famílias que acompanham essa transmissão, que o Senhor os guarde, os proteja e os livre de todo mal, mas sobretudo, Deus, eu suplico que potencialize as famílias, para que elas possam ser famílias saudáveis e que possam resistir aos tempos de crise. Cubra-os com a tua graça, com o teu poder e com a porção especial do teu Espírito em cada coração. Eu oro agradecido por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Meu querido pastor Daniel e igreja, beijo no seu coração, beijo na igreja e em breve nos veremos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Nós somos gratos à ministração do pastor Robson nessa noite. Pastor Robson que esteve conosco no Momento Família em Viana, e certamente como nos abençoou naquela ocasião, essa noite você foi abençoado pela palavra do Senhor. Nós vamos agora ao momento da família, momento ao qual nós estamos vendo e revendo os nossos queridos, ainda que de uma maneira online, de uma maneira virtual, mas as famílias estão assim, dizendo como estão passando esse período, então estão tendo a oportunidade de compartilhar uns com os outros. Então, momento família, e que você acompanhe e seja abençoado por esse testemunho. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna é.
não me deixarás jamais. Tu 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 és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos falar um pouquinho aqui da nossa quarentena, né, na nossa casa, aqui eu, Davi, o Dante, que tem cantado muito esses dias para alegrar, né, Dante? Canta aí, Dante, para nós. Eu canto glória a Deus, Senhor, recebe o meu louvor. Eu canto glória a Deus, Senhor, Recebe o meu louvor, eu canto glória a Deus, Senhor, recebe o meu louvor, eu canto glória a Deus, porque o tempo de cantar chegou. Então é assim, irmãos, a gente tem orado, tem buscado mais, né, ao Senhor, ficar sempre próximo da família, cada vez mais próximo, isso faz toda a diferença. E as crianças têm participado da EDB, do culto infantil à noite, eu tenho ouvido a palavra do Senhor através da TV, e isso que tem nos sustentado, né? E creio que nós vamos sair dessa vitoriosos, porque só o Senhor é Deus, é Ele que nos guarda e nos dá força para continuar. Amém? Bom rever os irmãos, é uma bênção estar juntos, mesmo que nesse ambiente virtual. Nós já estamos encaminhando para o encerramento do culto, logo depois o pastor Daniel vai orar para a gente estar encerrando, mas nós vamos ainda adorar o Senhor com o ministério de louvor. Somos filhos, somos livres, para sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé, escreve a história por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre do Senhor. Somos filhos, somos livres, para sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, para sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé, escreve a história por onde passa, deixa a marca
igreja livre do Senhor. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Nada pode nos deter, nada vai prevalecer contra os filhos do Senhor. Somos livres e movidos pela fé, cremos pra realizar grandes coisas no Senhor em todo o tempo. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres, pra sempre vou viver o extraordinário. Construímos pela fé o impossível. Mais uma vez, nós queremos agradecer a você, que juntamente com a sua família, esteve participando conosco da Semana da Família. Encerramos mais um culto. Ontem falou ao nosso coração o pastor Wilson Fernandes, hoje o pastor Robson, e eu já convido você para amanhã. Amanhã será o pastor Marcelo Silva, tá? E certamente durante todos os dias da Semana da Família há de ser uma bênção. Vamos orar ao Senhor, encerrando assim o culto dessa noite. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós clamamos a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. E para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, nós cremos que a nossa família está firmada no Senhor, ó Deus. Ainda que vivemos tempos turbulentos, tempos de crise, mas cremos que a nossa família está sendo cuidada, protegida e sustentada pelo Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, para a nossa casa, para a nossa família, e assim, encerrando, ó Deus, o culto dessa noite, pedimos que o Senhor permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.